Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Iremos hoje para a última etapa de Fundamentos e Processos em Recursos Humanos. Iremos trabalhar a parte de remuneração estratégica e ficará restando, em termos de conteúdo, apenas plano de cargos e salários, que é a atividade que eu passei para vocês, certo? Espero que vocês me entreguem daqui para a nossa próxima aula, para que a gente encerre o nosso conteúdo e para a gente começar a trabalhar também a nossa avaliação, tá certo? O prometido por mim será cumprido. Logo eu vou entregar para vocês tudo que tem de atividade para a gente dar uma nova oportunidade de recuperação, de modo que vocês entreguem para mim o portfólio completo no dia da nossa prova. Beleza? Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, vou fazer uma pequena oração. Espero que vocês também, nesse momento, parem um pouquinho no cantinho aí de sua casa, um momentinho de paz. Desligue os celulares, tente ficar longe do barulho e tente traçar boas vibrações nesse momento, de modo que a gente consiga emanar de cada um de nós aquelas luzes para iluminar todos os nossos parentes, todas as pessoas que estão próximas de nós, para que a gente possa fazer uma grande corrente de fé e esperança que vai rodar todo esse mundo, certo? Daqui a um minutinho nós começaremos. Obrigado por tudo, meu Senhor. Vamos iniciar a nossa aula. Última etapa, hein? Estou começando a ficar animado que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Hoje, como eu falei, trabalharemos remuneração estratégica. Vamos iniciar o nosso trabalho. Antes, fazer uma breve revisão sobre a diferença entre salário e remuneração. Por que uma revisão, professor? Porque nós, na aula de Direito, trabalhamos, a diferença dos dois e vai ser mais fácil vocês assimilarem. Salário é a contraprestação em dinheiro recebida periodicamente pelo corpo funcional em face a um trabalho desenvolvido no espaço de tempo previamente definido, certo? Já a remuneração, vamos passar aqui, remuneração no ordenamento jurídico brasileiro corresponde à totalidade de bens fornecidos ou utilidades, ou devidos aos empregados pelo serviço prestado, inclusive parcela a cargo de terceiro, que é no caso de gorjetas. Tá? Então, como a gente viu na aula de Direito, o salário é o valor em si, nominal, que você contrata o trabalhador, você contrata o colaborador, no caso de fundamentos e processos. E ele é aquele estipulado no contrato de trabalho, certo? Só que, além do salário, existem outros benefícios e vencimentos que o administrador pode integrar na folha, no dia a dia do seu trabalhador, de modo que traga novas motivações. Então, tudo que você recebe no final do mês, além do salário, somado com o salário, é considerado remuneração. Como, por exemplo, adicionais diversos, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, gratificações, comissões, diárias para viagem, etc. Tá? Então, em resumo, salário, tudo que está de forma nominal no contrato, na carteira profissional. Remuneração, tudo que o trabalhador recebe no final do mês, certo? A remuneração total, ela é dividida em duas grandes alas. Nós temos a remuneração direta, que é a básica e a variável, e nós temos a remuneração indireta, que são os famosos benefícios sociais. A soma desses dois tipos de remuneração traz para nós o contexto de remuneração total. Lembrando que
A remuneração básica é o próprio salário. É o valor que é estipulado em carteira, que serve como referência para pagamento do trabalhador. E o variável são aqueles que são pagos de acordo com a produção de cada um dos trabalhadores. A principal referência de exemplo na remuneração variável são as comissões. Quanto mais o vendedor vende aquelas mercadorias, mais comissão ele ganha. Por isso que é o salário variável. Já a remuneração indireta é aquela que não necessariamente é pago em dinheiro. Na maioria das vezes não é pago em dinheiro. São aquelas que o empregador dá como benefícios de modo que traga motivação para o seu colaborador. Exemplo, um salário, um seguro de vida, ou um plano de saúde, ou benefícios relacionados a metas alcançadas, tá? O clube social, ou seja, são situações que não necessariamente é pago dentro da folha de pagamento, mas que serve como remuneração, uma vez que dentro da parte de fundamentos entra como motivador, certo? A soma dos dois dá o que a gente chama de remuneração total. E qual é o grande objetivo da gente hoje? É exatamente estudar os principais tipos de remuneração variável e de remuneração indireta, para que a gente consiga entender, do ponto de vista da parte de fundamentos e processos, ou gestão de recursos humanos, quais são as estratégias necessárias para que você mantenha o seu trabalhador motivado, de modo que a empresa também não fique sem lucro. Não adianta também a gente passar ou disponibilizar para o trabalhador todos os benefícios e a empresa não conseguir respirar. Por quê? Porque aumentou demais a folha, ficou com uma pequena margem de lucro e não consegue repassar isso para os produtos. Mais importante, antes de tudo, é lógico, a garantia de emprego. Mas não digo garantia de emprego de todo jeito, não. Recebendo R$100, R$200 por mês, não. Isso aí está incorreto. Isso aí é um aproveitamento que se faz diante da crise econômica. Mas o que eu falo é ter um salário proporcional e motivador, de modo que não onere demais as organizações. Vamos continuar o nosso trabalho. Sabendo disso, eu posso dizer que a remuneração estratégica é um conjunto de diferentes maneiras para remunerar os funcionários, representando o elo entre os indivíduos e a nova realidade das organizações. Quando eu digo nova realidade das organizações, eu estou querendo dizer que hoje as empresas não mais trabalham com o seu corpo funcional como se fossem apenas pequenas peças de um tabuleiro. Hoje a empresa tem a obrigação de considerar o seu colaborador como uma parte do processo, uma cabeça pensante, um ser que tem necessidade, desejos, criatividade, responsabilidade e que necessita de fato de parcerias para se alcançar os objetivos. Tanto é que o antigo departamento pessoal, que era o único órgão que lidava com os seres humanos nas empresas, exclusivamente para fazer a folha, hoje ele foi praticamente incluído junto com a contabilidade. Uma vez que gestão de recursos humanos não pode só se preocupar com folha de pagamento, certo? Voltando. A remuneração estratégica deve considerar todo o contexto em que a organização está inserida, levando em conta as suas características, planejamentos atuais e futuro. Certamente, a remuneração estratégica é uma forma de obter maior vínculo entre as empresas e seus colaboradores. Não tenho dúvida disso, tá? Quando eu tenho uma política salarial, quando eu tenho uma política de remuneração que de fato vê você, trabalhador, como alguém importante na minha empresa, eu vou conseguir te motivar, vou ter lucro e nós vamos caminhar juntos, certo? Ciente da importância do nosso conteúdo, vamos agora entrar na parte dos principais tipos de remuneração que existem no mercado, que
a gente pode, né, na prática, utilizar quando estivermos trabalhando dentro das organizações, principalmente vocês, né, que serão excelentes administradores mais para frente. A primeira delas é remuneração funcional. É um dos sistemas de remuneração mais tradicionais existentes e também o mais usual nas empresas em geral. É interessante para aquelas empresas que sofreram uma rápida expansão ou grandes transformações em um curto espaço de tempo, pois é frequentemente que essas organizações, fiquem consideravelmente bagunçadas. O sistema de remuneração funcional é composto de descrição de cargo, avaliação de cargos, faixas salariais, política para administração de cargos e pesquisa salarial. Esse tipo de remuneração, gente, é muito tradicional, que está ligado à função de cada um e o seu cargo dentro das organizações. Nós vimos na aula anterior que existe uma diferença entre cargo, função e tarefa, né? O cargo é a sua posição na hierarquia da empresa. É onde eu encontro você dentro do desenho do organograma funcional. Já a função em si é o conjunto de responsabilidades que você tem dentro do seu cargo. E por último, as tarefas é o conjunto de situações rotineiras que você faz para atingir os objetivos daquele cargo. Vocês lembram bem, nós trabalhamos isso na outra aula. Então, essa remuneração funcional é exatamente boa parte do que a gente trabalhou na aula anterior. É você organizar a empresa, fazer com que as pessoas recebam proporcionalmente ao seu cargo e sua função dentro das empresas. Mais importante dela é fazer uma análise do cargo, fazer uma descrição do cargo. Vocês lembram da descrição? Nós fizemos até um exercíciozinho, né? O que você faz, como você faz, por que você faz. À medida que você faz toda essa estruturação do cargo, padroniza as tarefas, coloca as responsabilidades proporcionais ao seu salário ou à sua remuneração e também começa a fazer faixas salariais, organiza as empresas, a remuneração, de acordo com as faixas de função, você passa a organizar a sua empresa do ponto de vista da remuneração funcional. Lembra que a gente fez na última aula também uma faixa salarial, um exercício de faixa salarial, onde a gente saiu fazendo por faixa, trazendo os salários baseados no valor que era colocado para cada pontinho daquele na tabela. Exatamente isso que nós fazemos e nós utilizamos também nesse momento. A próxima remuneração é o salário indireto. É conhecido popularmente como benefícios oferecidos pela empresa aos seus empregados, representando muitas vezes uma parcela considerável da remuneração total. Nos benefícios praticados encontram-se automóvel, empréstimo financeiro, assistência médica, previdência privada, estacionamento, auxílio doença, auxílio farmácia, assistência odontológica, auxílio funeral, aluguel de casa, clube recreativo, transporte, alimentação, creche, entre outros. Percebam, gente, nesse slide, que o salário indireto são situações que são entregues ao colaborador, não necessariamente em dinheiro, mas de forma indireta, de modo que beneficie ele. Percebam que aluguel de automóvel, tá vendo? Tem empresa que faz empréstimo aos seus funcionários, assistência médica, aluga-se casa para a pessoa trabalhar quando ele vai trabalhar longe, a alimentação já é praxe, até o auxílio funeral, pessoal, ó, até o auxílio funeral, ou seja, tem empresa que paga um serviço de funeral para o seu funcionário, certo? Como uma forma de salário indireto. Eu não sei que danada de motivação tem nisso aí, mas é uma das situações, uma vez que tudo que se tem aqui são caros, né? Eu vou pegar aqui principalmente, ó, nessa parte de assistência odontológica, tá vendo, ó? Ligado também a questão diversa, tudo ligado à saúde, é muito caro. E imagine você ter na sua empresa, você como colaborador,
você ter uma assistência odontológica de graça ou descontando de você um valor irrisório, certo? Ou mesmo plano de saúde, também descontando, né, em colaboração ou 100% pago à tua disposição. Imagine, gente, se você não ia se motivar nesse sentido. Como é que está a saúde no nosso Brasilzão hoje, considerando saúde pública? E a parte de dentista? Imaginem quanto você iria economizar se você tivesse, a partir da sua empresa, isso à sua disposição. Por isso que é chamado de salário indireto. A empresa não vai te dar o dinheiro para tu pagar o plano odontológico. Ela vai pagar e ou vai fazer uma parceria com você, ou vai ser totalmente 100% pago por ela. Certo? Isso é o que a gente chama de salário indireto. Ok? Muito bom, né, pessoal? Vamos para frente. Remuneração por habilidades. Remuneração é paga em função do conhecimento ou habilidades certificadas. Podemos definir a habilidade como um conjunto de conhecimentos que podem ser formalmente aprendidos, somado à aptidão pessoal. Exemplificando, uma pessoa que frequenta um curso de liderança adquirirá conhecimento sobre o assunto, mas isso não garante que se tornará um líder. É necessário que tenha aptidão pessoal para isso. Negociação, comunicação, trabalho em equipe, orientação para resultados, persuasão, entre outros exemplos de habilidades. Esse tipo de remuneração está ligado às suas capacidades inatas, às capacidades que você tem de desempenhar determinadas atividades que outros não conseguem desempenhar, certo? Está ligado mais à tua habilidade, à tua destreza, à tua capacidade técnica em relação a determinadas situações. Ele pode ser treinado, pode ser adaptado e você como empregador pode sim trazer remuneração baseado na capacidade que ele tem de desenvolver determinadas tarefas em relação a outras pessoas. Esse pode ser o patamar desse tipo de salário, certo? Lógico que você tem que ter uma certificação como parâmetro para você saber se ele tem habilidade ou não. Como o próprio exemplo disse, eu tenho que chegar lá com o certificado de determinado curso. Aí você vai, a partir do dia a dia, ver se ele de fato tem aquela habilidade para desempenhar determinadas tarefas. E a partir disso, você começa a fazer o plano salarial baseado na habilidade de cada um. Não é muito comum, mas pode ser uma boa alternativa caso você tenha situações de trabalho que sejam específicas dentro da tua empresa, certo? O próximo item. Aliás, perdão, pessoal. No sistema de remuneração por habilidades, os aumentos salariais são vinculados a um processo de certificação, ou seja, os empregados necessitam demonstrar, como eu falei, pessoal, o domínio dos conhecimentos exigidos para desempenho das funções inerentes ao cargo. O sistema de remuneração por habilidade foca a pessoa e não a função, o que promove o desenvolvimento individual e, consequentemente, da organização. Eu puxo pela habilidade de cada um, te motivo, e a partir da exploração, entre aspas, né? Na verdade é uma exploração dentro da lei das tuas habilidades, eu passo a ter o reconhecimento da empresa e o meu retorno em termos de lucro. Esse tipo de remuneração é excelente para quem tem, de fato, trabalhadores diferenciados na tua empresa que, ao perder, você vai ter dificuldade para executar as tuas tarefas, certo? Remuneração por competências, nosso próximo item, está ligada ao desenvolvimento de atividades de conhecimento abstrato, nas quais os processos são bastante variados e criativos nas soluções de problemas do dia a dia das organizações. Envolve muito o comportamento individual para o cumprimento de metas desejáveis para esses cargos, sendo que a sua mensuração, suas qualificações e sua certificação são bem mais difíceis pela complexidade da atuação. Vamos trazer agora. Professor, está meio confuso, não é a mesma coisa não? No caso, competência e habilidades, não. Habilidades está mais ligado ao fazer, ao executar, certo? As situações mais rotineiras, situações mais ligadas à própria rotina de trabalho em si. Já as competências está mais ligado a você saber fazer,
É você ter conhecimento geral sobre aquilo que você está executando, certo? Por exemplo, um professor, ele tem que ter a habilidade de ensinar, de planejar, né? A habilidade de manter uma sala em silêncio, a habilidade de motivar os alunos. E ele que tem que ter a competência de entender a parte da educação como um todo, de modo que ele, através da didática, possa utilizar as suas habilidades para alcançar os objetivos junto com os alunos, certo? Então, habilidades, mais manual, mais fazer, competência, mais abstrata, está mais ligada ao conhecimento como um todo. Da competência surge também a habilidade, certo? Então, as empresas que precisam ou que têm funcionários cuja característica seja de alto conhecimento, de alto grau de conhecimento, ele pode também fazer uma faixa salarial baseado nas habilidades e nas competências, principalmente competências que ele tem para desenvolver as faixas salariais, e você pagar mais quem tem mais competência para decidir e resolver os problemas dentro da empresa. É como acontece, por exemplo, de você fazer o pagamento do seu gerente, do gerente geral da sua empresa. Por que ele virou gerente geral da sua empresa? Porque ele tem competência geral, ele tem pensamento sistêmico, ele entende a empresa como um todo para administrar ela. Então ele tem que receber um salário muito mais alto do que o restante pela competência de administrar a sua empresa. Espero ter ficado claro, tá? Qualquer coisa me pergunte. Vamos continuar. Remuneração variável. É o conjunto de diferentes formas de recompensa oferecida aos empregados, complementando a remuneração fixa e alterando fatores como atitudes, desempenho e outros com valor percebido. Os objetivos da remuneração variável são criação de vínculos entre o desempenho e a recompensa, compartilhamento de resultados da empresa e a formação do custo fixo variável, certo? Para cá. A remuneração variável ela é bastante utilizada nas empresas de modo geral. E a principal referência, né, em relação a ela é a famosa comissão. Mas por que variável? Como eu falei a vocês, a remuneração variável ela vai variando entre um piso e um teto, baseado no desempenho do seu trabalhador. Se o vendedor atinge a meta, alcança os objetivos diversos, todos os parâmetros, ele vai ter a maior comissão possível. Ou se ele não consegue atingir as metas, não consegue chegar aos parâmetros, ele vai ter, dentro do salário variável, o menor valor de comissão possível. Então, esse contexto ele é excelente para você motivar a pessoa a render cada vez mais dentro da tua empresa, onde ele vai se sentir cada vez mais motivado para aumentar a sua remuneração, certo? Mas lógico que tem que se ter cuidado com o salário variável, ele tem que ser justo. Eu não posso, por exemplo, ter parâmetros impossíveis de serem alcançados, porque aí vai desmotivar o camarada, por mais que ele corra, ele nunca alcança. Eu não posso ter parâmetros contra a lei, como por exemplo, algumas pessoas que trabalham com vendas, eles descontam do vendedor quando um cliente deixa de pagar. Isso é ilegal. E além de ilegal, é imoral, antiético e desmotiva totalmente o seu trabalhador. Nem eu posso também, pessoal, botar metas muito curtas para as comissões. Por quê? Porque se ele alcançar logo aquela meta e já receber o dinheiro dele, a probabilidade é dele ficar até o final do mês só na calma, né? Só no banho-maria, porque ele já alcançou suas metas. Então, é muito importante para a motivação do trabalhador, mas tem que ser muito bem pensado essa parte dos salários variáveis, certo? Vamos continuar aqui, pessoal. O próximo item é o que a gente chama de participação acionária. Esse aí é um tipo de remuneração estratégica de alto nível. É um sistema de remuneração mais complexo e sofisticado do conjunto da remuneração estratégica. Vocês vão entender por quê. Os empregados passam a sentir-se proprietários da empresa, focando uma relação de longo prazo.
e passam a ter um senso de identidade, comprometimento e orientações para o resultado. Este benefício normalmente fica disponível para executivos de alto nível. Vamos trocar. O que é participação acionária? Para motivar meu alto executivo, a pessoa que está à frente da minha empresa ou do meu conjunto de empresas, uma vez que esse tipo de remuneração está mais voltado às multinacionais, e simplesmente a cada meta alcançada, normalmente a cada exercício fiscal de um ano, eu faço ele virar meu sócio e como pagamento eu dou parte das ações da minha empresa, certo? Eu pego parte das ações da minha empresa e repasso para ele como pagamento pelo alcance das metas. É lógico que isso aí não é para qualquer empresa, tem que ser para empresa grande, de nível altíssimo de porte, né? Principalmente as multinacionais, e as pessoas que vão ter acesso a esse tipo de remuneração tem que ser os altos executivos, né? As pessoas que têm realmente muita competência técnica, certo? Mas convenhamos que é um excelente tipo de motivação empresarial. Você imagina, se eu alcançar todas as metas desse ano, eu não vou ser mais só empregado seu na empresa, eu vou passar a ser sócio. Eu vou ter uma porcentagemzinha de toda a estrutura da empresa em termos de ações, certo? O próximo item, estamos quase terminando, participação nos lucros. Esse é mais comum, tá? Ocorre quando os funcionários têm direito a parte do resultado econômico da atividade fim da empresa. A participação nos resultados visa, pessoal, estabelecer metas sobre os resultados e implica o alcance dos objetivos já combinados entre a proposta de implantação, ou seja, metas de vendas, redução de devolução de mercadoria, entre outros. Nesse tipo de remuneração, você não torna o seu colaborador sócio da empresa. Isso aí é participação acionária. O que é que você faz? Você lança metas para ele, metas a longo prazo, certo? E ao final do exercício, você quando fizer o teu balanço patrimonial, né, que fechar o resultado final da tua empresa, se alcançar aquelas metas, você pega uma porcentagem do teu lucro e distribui proporcionalmente aos teus funcionários. Quando eu digo proporcionalmente, lógico, né, os altos executivos vão receber uma porcentagem um pouquinho maior e as pessoas que vão descer na hierarquia recebem um pouco menos. No entanto, todos são agraciados, uma vez que todos são importantes dentro da empresa, certo? Isso é muito utilizado em algumas empresas nacionais e já tem algumas empresas de médio porte que estão pensando em utilizar, porque isso é altamente motivador, ok? Plano cafeteria. Foca aí, meu filho, direitinho. Nenhuma empresa concede todos esses benefícios, pois o custo seria exageradamente elevado. Algumas oferecem opções aos funcionários, que podem escolher algumas vantagens, mas não todas. Isso permite adaptar os benefícios dentro dos limites às prioridades e desejos de cada um, concedendo aos empregados aquilo que eles realmente valorizam e consideram prioritário. Nesse tipo de plano, a empresa costuma oferecer alguns benefícios fixos e outros opcionais dentro de determinado limite de custo. Isto recebeu o apelido de plano cafeteria, expressão usada oficialmente nos Estados Unidos e informalmente no Brasil. A cultura da empresa e a competitividade do mercado de trabalho determinam, em grande parte, os benefícios a serem oferecidos. Vejam, pessoal, como é estranho o nome dessa empresa aí, desse tipo de benefício, perdão. Plano cafeteria. Primeiro, porque é cafeteria, né? Eu acho que vocês já assistiram aqueles filmes, né, americanos, e aqui alguns shoppings também tem. Aquelas máquinas de café. Aquelas máquinas de café que você bota a moeda, né, e escolhe, aperta lá e escolhe o tipo de café que você quer. Certo? Então, faça uma analogia. Por que plano cafeteria? Porque esse tipo de plano, você coloca à disposição do teu colaborador uma quantidade X de benefícios, sendo alguns fixos e outros variáveis. E esses benefícios ele vai escolher de acordo com o que ele acha interessante para a vida dele. Por exemplo, alguns preferem um plano de saúde, outros preferem a gratificação, outros preferem plano odontológico, outros preferem participar de clube social. Ou seja, você de X benefícios,
você coloca uma quantidade Y para o teu próprio colaborador escolher, lógico, dentro do limite máximo de pagamento. Isso é excelente porque, como eu falei, adapta os teus benefícios à realidade e às necessidades de cada trabalhador. Certo? Pode ser muito bem implementado nas empresas de médio e grande porte e uma excelente alternativa para você criar o vínculo, né? O vínculo não só de trabalho profissional, mas também de confiança, uma vez que ele vai se sentir privilegiado, né? Prestigiado em poder escolher quais são os benefícios que fica melhor para o dia a dia da vida dele, certo? Por isso, plano cafeteria. Recolocação. Algumas empresas oferecem a recolocação, isto é, a recolocação em outras empresas de empregados dispensados por motivos alheios ao seu desempenho e que foram dedicados às empresas durante o tempo em que trabalharam. É um benefício bastante interessante também dentro da remuneração estratégica e ele é uma espécie de uma parceria. Muitas vezes, o trabalhador, por motivos diversos, não deu certo na empresa, mas não é irresponsável, não é um mau trabalhador, né? Às vezes é questão de escolha, ou questão da empresa ter novos patamares, novos princípios. Às vezes a empresa quer fazer uma reformulação, certo? E precisa, nesse caso, fazer alguns ajustes no seu corpo funcional e termina tendo que demitir alguns funcionários, certo? A recolocação é exatamente isso. Você cria um banco de dados entre as empresas parceiras em determinada cidade ou determinada região, certo? E faz dentro dessa parceria a recolocação da pessoa que você demitiu na sua empresa, lógico, né? Sem justa causa, os bons profissionais, mas que naquele momento não estavam se enquadrando nas novas realidades da empresa, e encaixa ele na tua empresa parceira, em outra empresa que vai receber ele, que vai garantir o emprego do teu profissional e vai ficar bom para ambos nesse sentido. A recolocação ela é interessante e é utilizada já em algumas empresas e em alguns estados, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil também. Já existe alguns bancos de dados nesse sentido, de recolocação. Planos e cargos e salários. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula, ao final do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido os conceitos da remuneração estratégica, né? Que ela é essencial para o desenvolvimento dos recursos humanos. Percebam que nas últimas aulas nós estudamos toda a estruturação de cargos e salários, inclusive com faixas salariais que nós calculamos na última aula. Nós vimos hoje os tipos de remuneração e as estratégias para você montar as faixas salariais e ser justo com os seus trabalhadores. E a partir desse ponto, que é o grande final, né, das nossas atividades, é feito o plano de cargos e salários, que vocês já pesquisaram sobre isso, certo? Nós iremos, nessa semana, fazer um feedback, como eu disse, das atividades que estamos por desempenhar. A nossa aula de hoje, ela vai ser complementada, além desse vídeo. Eu quero que vocês entrem em contato com seus colegas das empresas fictícias para montar exatamente o plano de cargos e salários das suas empresas. Eu mandei para vocês um exercício que tem um modelo, né, de academia. Aquele exercício é para ser respondido e acrescentem o quesito do modelo que vocês farão do plano de cargos e salários das suas empresas fictícias. Não precisa ser muito longo não, tá? Mas é interessante que tenha pelo menos uma base de todos os cargos que existem nela, tá, pessoal? Além disso, aproveite também esse momento para atualizar as situações relacionadas às outras disciplinas. Nós temos a pesquisa sobre o plano de cargos e salários, nós temos essa atividade sobre o plano de cargos e salários dentro de fundamentos e processos, nós temos aquela pesquisa sobre a monitoração, né, que é o último item da Administração de Recursos Humanos, que Tainá postou no grupo. Nós temos também, dentro de Direito, um exercício sobre o que eu passei para vocês, tá? Na semana passada. Sobre aviso prévio,
E temos também, dentro de ética, a pesquisinha que eu passei para vocês sobre a questão do racismo no Brasil. Certo? Os que não receberam, que não estavam na aula, façam uma pesquisa estatística sobre os dados, de modo geral, do racismo no Brasil. Certo? Então aproveite o restinho da aula de hoje para atualizar esses exercícios, uma vez que, a partir de quarta-feira, eu vou começar a pedir a vocês para a gente zerar tudo e fazer o nosso portfólio, encerrando as nossas disciplinas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira.